Acho que é uma boa pergunta essa, viu, Bruno? Um abração para você, para Mari, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Verdade, está terminando o mês e o Flamengo está arrasador. 7 vitórias consecutivas e havia até uma discussão antes do jogo de sábado de ontem contra o Atlético Mineiro, se o Flamengo conseguiria ser fora de casa tão impositivo como tem sido jogando no Maracanã. E eu acho que 30 minutos foram suficientes para provar que sim, diante de um adversário combalido, como a Nath já destacou, com problemas grandes, né, do ponto de vista organizacional, também técnicos, um Galo muito abaixo do que pode render. O Flamengo não tomou conhecimento, impôs o seu jogo. Quem analisa a partida com base nos números pode ficar com aquela sugestão de que o placar foi muito elástico. E eu acho que cabe até um bom debate se o jogo de ontem foi para um 4-0. O que eu acho que não dá para debater é que o Flamengo foi eficiente, cirúrgico, impositivo, com muita confiança dos homens de frente. Plata fez um golaço, um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Pedro marcando 2 vezes. Arrascaeta mais uma vez atuando como finalizador. Flamengo com muito repertório na fase ofensiva, construindo o placar no primeiro tempo, que praticamente já liquidou a fatura para a segunda etapa e administrou até chegar ao 4º gol, outra vez marcado pelo centroavante Pedro. Flamengo com essa situação se mantém com a distância de 6 pontos em relação ao Palmeiras, 32-26. Flamengo tem um jogo a menos e após a partida o técnico Leonardo Jardim falou sobre o comportamento da equipe e também abriu um capítulo especial para discorrer a sua opinião a respeito do crescimento técnico de Gonçalo Plata. O Flamengo ontem teve a sua linha defensiva considerada titular, né? O técnico Leonardo Jardim geralmente opta pelo Varela pela direita, pelo Alexandre pelo lado esquerdo, nas partidas de maior exigência, e foi esse o tratamento que o Flamengo deu ao jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, jogando em Belo Horizonte. O time fez vários jogos seguidos, Bruno e amigos, jogando no Maracanã, e agora vai ter uma sequência importante jogando fora de casa. Tirando o clássico contra o Vasco, no próximo domingo, dia 3 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 5 partidas das próximas 6 atuando na condição de visitante. Vai fazer os jogos contra o Estudiantes e contra o Independente Medellín fora de casa, pega o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o mesmo se aplica ao Atlético Paranaense, e ainda tem jogo da volta contra o Vitória lá em Salvador pela sequência da Copa do Brasil. Esse vai ser o início de maio importante para o Flamengo conseguir construir na condição de visitante uma campanha semelhante à que faz na condição de mandante. Bruno. Boa, Rafa. O Atlético perdeu o jogo. Eu acho engraçado que você fala assim, quer ver como você tá louco? Chama o Bubu. Não, mas é que o Bubu tem o dom da réplica. Ô, Bubu, fala pra ele, o Flamengo hoje... Vai, Gugu. Que tamanho tem o Flamengo em comparação com o Atlético no campo, não na história? O jogo hoje dos dois times, é a diferença tão grande assim? Então, o Flamengo tem uma vantagem muito grande também, porque ele joga em casa, na Arena Plata. Arena Plata? Arena Plata. Ih, mas vai começar. 5 confrontos. E olha que o Flamengo e o Atlético, historicamente, tem toda uma rivalidade, né? Sugere um equilíbrio. Desde que nasceu a Arena Plata, são 4 vitórias do Flamengo e um empate. Assim? O Galo não consegue vencer na Arena Plata o rubro-negro. Exatamente. E já teve 4-2, agora 4-0, entendeu? Então eu tô falando, o Flamengo, ele é o melhor time do Brasil. Eu falo, é o melhor time do Brasil. Ele não está nesse momento na liderança, mas olha, aguarda um pouquinho. Aí acontece o seguinte, o Flamengo não tem problema com tapetinho. Não. Então, esse Campeonato Brasileiro, para quem não gosta de gramado sintético, é o pior campeonato que tem. Porque é o recorde, né? Chapecoense. Mas aí tem que reclamar com johnpaul@fifa.com. O Flamengo não reclama, Manda mensagem lá. O Flamengo vai lá e lepte. Manda mensagem. O Flamengo reclama muito. O Botafogo foi 3-0, certo? O Flamengo reclama muito do tapetinho. Olha, Flamengo no tapetinho. 4-0 nesse campeonato. 4-0 no Galo. 3-0 no Botafogo. Verdade. Né? Vamos ver como vai ser quando ele vier aqui no Allianz Parque. Ele não perde também há muito tempo. Entendeu? Então é o seguinte, nem o gramado sintético atrapalha o Mengão malvadão. E com o Leonardo Jardim eu avisei ali. Acabou a brincadeira, amigão. Quem ganhou do Flamengo, ganhou lá o São Paulo, para variar, o Bragantino. Depois são 7 vitórias seguidas, 2 na Libertadores, 5 no Brasileiro. Não perde mais agora. O Flamengo já é o melhor ataque da competição. Já é o melhor ataque. Tá que eu tô anotando tudo aqui, e depois eu vou cobrar de você. Entendeu? Aí a discussão vai ser, ó, Mengão na caça do Palmeiras. Qual que é a diferença entre o charme e o funk? Você sabe? Um anda bonito e o outro elegante. O outro é elegante. O Mengão anda bonito, o Palmeiras anda elegante. Então essa é a diferença dos 2 primeiros colocados que fazem um campeonato à parte. E é isso. Aí a diferença hoje do Flamengo pro Galo, sinceramente, eu já não sei mais. Porque é um abismo. O Galo na parte mais de baixo da tabela,
com o problema do Hulk aí já se despedindo, crise interna, o Domingues continua, mas também tá pendurado ali no cargo, ali tá na corda bamba. Ele o teria, Flamengo, inclusive, amigão, deixado o cargo à disposição. e o Flamengo voando assim, mas sabe, dando esculacho. Então, assim, o Flamengo, com o Jorge Jesus em 2019, fez 90 pontos. Certo. Maior time na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Esse Flamengo atual vai bater isso aí. Você quer ganhar o campeonato? O Palmeiras quer ser campeão brasileiro? Vai fazer mais que 90 pontos. Vai fazer mais que 90 pontos. Pega aí o aproveitamento de 70%, põe aí. Rapaz, acho que agora... O Flamengo, esse time do Flamengo vai bater, passar de 90 pontos. E aí, lembra quando tinha o Manchester City do Guardiola contra o Liverpool do Klopp? Lembro. O Klopp chegou a ser quase 100 pontos e foi vice-campeão. A gente chegou nesse momento do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo chegar a meter 4-0 no Galo, e eu vi palpites dos coleguinhas e muita gente não sei o quê. Empate, não sei, jogo difícil. Eu mesmo, que sou o talismã da nação, eu tinha apostado 3-2 pro Flamengo. Jogo maluco, legal, e não foi isso. O Flamengo fez 4, poderia ter feito 8. Entendeu? Jogo coletivo, que vocês gostam tanto aí, troca de passes, toque me voe, não tá mais comigo. A ruptura o Flamengo apresentou ontem? Então, assim, eu tenho pena dos adversários do Flamengo. O Flamengo de Leonardo Jardim está prestes a fazer história. Assim como Sebastian Saui fez ontem ao correr a maratona em menos de 2 horas. É o Flamengo Saui em busca da maior campanha da história do Campeonato Brasileiro. Agora, é inegável, Natália Ferrão, que jogadores melhoraram. O que o Leonardo Jardim fez com alguns atletas, Samuel Lino, Plata, parece que contrataram de novo esses caras no modo auge, modo prime, como você gosta Agora de eu sou dizer. principal. Hã? O gente no banco, eu não pedi, o cara me trouxe agora, você é principal. Eu falei, o que que eu sou? Você continuar pagando a taxa lá. Mas, ô Nath, quem você acha que evoluiu mais no comando de Leonardo Jardim neste Flamengo que está voando Principal baixo? agora eu sou. Vai, você é principal, vai. Só tudo pra você pagar a taxa. Eu acho que o alta. estilo de jogo favorece muito a característica de alguns atletas. O jogo de intensidade, de velocidade, da posição o tempo inteiro se movimentando no ataque. Antes era um jogo mais posicional, né? Não tô falando que ele jogava assim, o Felipe Luiz. Mas era um jogo mais lento, era uma troca mais lenta, era uma ideia de jogo diferente. O Jardim, ele tem uma ideia de jogo que favorece a característica dos seus jogadores. E aí, quando você tem jogadores de qualidade técnica, como tem o Flamengo, só potencializa. Se você olha pro elenco e consegue extrair, obviamente que você tem que pensar na parte física também. Mas para um time que tem no banco de reserva os jogadores que tem, o Jardim pode puxar a corda até um limite ali que ele entende que pode entregar. Você tem o Jorginho, que já na temporada passada era um dos grandes nomes do Flamengo nesse meio de campo. Você tem o De La Cruz conseguindo voltar a performar. Aí você tem os jogadores de lado de campo. Você tem o Bruno Henrique que pode fazer a função de lado, mas também quando o Pedro não tá, ele acaba entrando ali mais pela faixa central. O Arrascaeta voltando a performar como performou na temporada passada, em outra característica de jogo, digo de intensidade. E aí você tem o Pedro que volta a ser o cara principal ali, né? Ele vai arrastar a marcação, ele vai ser o cara que vai aparecer no espaço vazio. É mérito do treinador, mérito dos jogadores também de assimilarem a ideia do treinador e conseguirem executar. Agora, o Flamengo tem um cara que está bailando. Ele está... Como é que é escracha? Escracha, moleque. Como é que é, escracha? Quando ele escracha, esquece, moleque. Não, como é que é? Escracha. Sabe quem está escrachando? Me conta, que eu não consegui nem ter uma pista pela... Pedro. Pedro está jogando demais. Pedro está atuando com um traje de galo. Pedro é matador. E aí eu lanço uma pergunta aqui, quem quiser pegar logo de cara para fazer a resposta. Vou lançar a pergunta. Se futebol é momento, Pedro tem que ser convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo, sim ou não? Valendo. Pra mim, não. Vai. Então, pra você não, por quê? Que você odeia tudo que é do Flamengo. Não. Primeiro jeito que você falou, eu pensei até que o Pedro fosse o artilheiro do campeonato. É um viveiro. Ué, tá ruim o Pedro? Não, o Pedro tá ruim, Bubu. Não, Bubu, eu vou embora, cara. É o seguinte, tá o Pedro jogando, tá ruim, você é louco, cara. Ultrajante e tal. Fui ver aqui, né? Do jeito que você falou, eu falei, nossa, ele deve ter mais gosto que todo mundo. Kevin Viveiros, artilheiro do campeonato. Vi aqui. Bom, então, você quer levar o Viveiros para a seleção brasileira, é isso? Como ele é colombiano, não tem jeito. O Pedro é um postulante à vaga para a Copa do Mundo. Ah, não, então não tem que levar. Eu levaria. Então, o que a gente vai ter de ver é o seguinte, Edu.
essa Faria arrancada todo mundo final. também. Por Levaria você, o Pedro. a lista tinha 60. Eu levaria o 26, Pedro Dudu. e levaria o Igor 26 Thiago nomes. também. 26 nomes, não são 36. Tudo bem, mas o Estevão, Não, a infelizmente, concorrência não vai. dele, mas a concorrência Se sabe dele é ainda. com o Igor Thiago. Se sabe. E não se sabe ainda se o Estevão não o vai. Estevão não tá descartado. A concorrência do Pedro é com o Igor Thiago. Eu acho que assim, a gente não pode Eu levo desconsiderar o fato de que o Igor Thiago, do que ele está fazendo na Premier League, que é a liga mais difícil do mundo, a gente pode desconsiderar que da última vez que o Igor Thiago foi para a seleção brasileira, ele fez um bom jogo, principalmente, assumiu a responsabilidade, Eu vi também. que eu acho que o Endrick assumiria também, mas enfim, a responsabilidade apareceu para ele bateu o pênalti, converteu. Eu acho que o melhor Pedro é melhor que o melhor Igor Thiago, essa é a minha opinião. Amor. Agora, quantas vezes a gente viu o melhor Pedro na seleção brasileira? Nunca. O Pedro, ele não consegue ficar saudável para jogar na seleção brasileira. Então, assim, eu não consigo cravar que o Pedro não vai. Acho que ele está na briga. E ele tem agora esses próximos jogos para continuar jogando o que ele está jogando. E acho que, dentro da pergunta que você fez para a Nath até um pouco, dos jogadores que mais evoluíram sob o comando do Leonardo Jardim, eu acho que um é o Samuel Lino. O Samuel Lino evoluiu muita coisa. lindo. Ele não fica mais Samuel aberto o quê? só de mão dada com bandeirinha. Samuel lindo, o Celso Rodrigues. A gente fala de Ele tá futebol, lindo. além de estética aqui no programa. É um gato. Samuel É um lindo, gato? pode seguir. Ah, que legal. Samuel Lino é um braço, gato. Ele não fica mais de mão dada com bandeirinha. E o Pedro também. O Pedro, ele não fica mais enfiado lá no meio dos zagueiros tomando porrada o jogo inteiro. Ele baixa pra jogar e isso é importante pra ele, porque ele tem essa qualidade. Ano passado, num jogo que ele tinha acabado de voltar de lesão, Flamengo e Corinthians, acho que no Maracanã, ele acabou com o jogo fazendo exatamente esse tipo de movimento e o Leonardo Jardim oferece a ele essa possibilidade. Então, assim, eu acho que hoje, se fosse amanhã... A lista tá aqui. Não, se fosse Tem convocar que levar agora... o cara. Leva o Se fosse Pedro, não convocar agora, leva. eu convocaria o Pedro. Bom. Agora. Entre o Pedro e o Igor Thiago, eu levaria o Pedro. Pedro. Hoje, agora, nesse Tá momento. arrebentando eu também. Não, mas assim, isso não quer dizer nada, porque a lista não vai ser Pode mudar de agora. opinião semana que vem. O que É. é uma evolução da sua Tudo bem, espécie, viu, mas Celso você Rodrigues? falar que o Eu Pedro também não sou tá da jogando... sua opinião. Ah, eu tô achando Não, que você tem tá falando que o jogado Pedro... muito bem. Não, o que Cara, você falou você ali... não é isso. pensei que fosse o artilheiro Não do é. campeonato. Fui ver aqui. Não é. Ó, eu nem Não, olhei aqui. o chat ainda. Fui ver aqui. Eu vou olhar agora. Artilheiro Sabe o que vai Brasileirão acontecer? aqui, Kevin Viveiros. Mas você persegue Não, o peraí. Flamengo. Tudo que é do persigo, Flamengo não, é ruim. aqui, Peraí. Tudo que é do Não, Flamengo é mas peraí, ruim. hoje, O Pedro hoje, é bom. hoje a fase do Igor Thiago é melhor que a fase do Pedro? Hoje. A fase, vamos considerar, sei lá, as últimas 2 semanas? Não, as últimas 2 semanas, Pedro melhor. Mas Então a é isso que a gente temporada tá do Igor Thiago falando. melhor. Eu concordo, mas a temporada do acho Igor que Thiago. tem mais recurso, Mas o Igor tem Thiago mais tem uma qualidade. amostragem muito maior na Maior, temporada muito do que o maior. Pedro. Mário Lúcio. O Mário Thiago Lúcio. joga hoje contra o United. É, Isso então. aí, nós vamos Mário- irradiar esse jogo. Acho que são 3 jogos, sim. É hoje, né? Vamos transmitir. Não é irradiar. Irradiar é muito Mário Lúcio tá falando, eu sou Você contra é doido. Pedro na seleção. E você, Bubu? Pedro tem que ir à Copa do Mundo, já que eu tô no mesmo time do professor Não, Bigode no ele já Celso. colocou o Igor Thiago na Copa, a gente tem que lembrar vai disso. colocar Mas os ele dois. pode tirar. É colocar os Não dois. Pode tirar, ele ele colocou. pode tirar. Ah, ele Ele é vendeu muito uma afoito, é ilusão. muito soldado, tá chegando agora. Ele Eu vendeu uma levo o ilusão pro Igor Igor Thiago Thiago. e levo o Pedro. Olha lá. Enganador. 2 centroavantes, um com mais imposição física, que não só gols na Claro. Premier League, o Igor Thiago. Olha, tá tremendo aqui o fantasma, você viu? Sim. Vai. O Igor Thiago lidera as estatísticas na Premier League de pressão alta lá, ó. O cara fica roubando a bola do Que é isso adversário. na prática? Morde. Ele morde. Ele pega. Ele ataca o adversário. Ele não deixa a defesa adversária Golosão? respirar. Ih. Ele dá o bote. É, danado. Então, Isso é assim, futebol? taticamente, o Igor Thiago é muito útil e eu acho, então, que ele merece. Além da história do cara ser maravilhosa, eu acho que ele merece. Cativou o coração, né, de muitos brasileiros. boa. Gente boa. Não é só porque a gente vai convocar na cota gente boa. Né? Mas então, assim, eu acho que o Igor Thiago tem que estar lá. E o Pedro é melhor que ele. E agora? O Como Pedro, faz, então? tecnicamente, Claro que é. melhor. Sim, mas é eu que- outro dia, acho que deu corte, né? Eu falei que Deu, o Pedro deu, era o Harry deu. Kane brasileiro. Deu. Né? Teve gente que acho que não comentário infeliz da concordou sua parte. comigo. Nossa, Eu não sei como é Você que acha? pode ter alguém... Né? Alguém que não Eu concordou concordo comigo. com Ó, você. você faz vários comentários que são, assim, duvidosos, mas esse aí... Eu concordo. Era o Pinico, né? Que você falou, né? Que era um Esse comentário aí. que podia ir pro Pinico. Isso, Né? parabéns. Você foi esse aí. deselegante com ele. eu falei? Não é? Falou que era um comentário de... Harry Kane que, ó, Rico, essas vamos coisas. ver a Inglaterra na Copa. O Harry Kane tá merecendo bola de ouro. Tá, e aí? Mas assim, é porque o Harry Kane, ele tem tamanho, tem qualidade técnica, visão de jogo, ele serve os companheiros, tem uma elegância ali, né, tal, e grande finalizador. Tá numa outra realidade, futebol europeu, o Pedro não deu certo na Europa. Mas aqui no Brasil, o Pedro é esse centroavante.
Desde que o Pedro apareceu, quando o Tite era treinador, chamou ele, infelizmente ele não alavancou na seleção porque ele teve uma lesão, ia pro Real Madrid. O Real Madrid ia contratar o Pedro. Então, assim, esse cara, alguns problemas, sobretudo de contusão, teve relacionamento ali, técnico afastou, Felipe Luiz deu uma gelada nele, não sei o que e tal. E agora eu não sei o que o Leonardo Jardim está fazendo em termos de conversa. Me parece que o Leonardo Jardim é muito mais técnico-tático ali, de acertar o time, mas ele tem uma vocação ofensiva, ele é vertical. E o Pedro, como centroavante, está usufruindo desse tipo de jogo. Pô, o Pedro já fez gols maravilhosos, gols realmente de Harry Kane. Os gols que ele fez agora é de jogador terminal que só empurrou a bola para dentro do gol. Não é tirando o mérito dele. Mas você vê como o time agora coloca ele numa condição... Mas tem jogador de mandar trave que manda pra lua. Então, o centroavante adora estar num time, é que nem um piloto, ele adora estar com o melhor carro. A equipe vai lá dar o melhor carro para ele, mais rápido. O cara só senta no carro, pisa lá e vai embora. Né? Minimizando aqui um pouco a vida do piloto, claro que isso é muito mais difícil. Porém, o Pedro é isso, ele está usufruindo de um time muito bom por trás dele, e um técnico, uma vocação ofensiva, que é direto, que é vertical. Então, pô, ele vai lá, olha, e vem aqui e tal, não sei o que, Lino, Arrasca, Plata, toca e me voe. 1, 2, pim pam pum, como já ensinou o mestre Pascoal. Pim pam pum. Paga o que deve. Posso que o Pascoal, quando chegar e comentar, aliás, o Pascoal teve um probleminha de saúde, tomara que ele já está recuperado e tal. Nada importante, nada grave. Mas o que acontece? Ele vai falar pim pam pum. O Flamengo é isso. É o que anda pim pam pum. É o time que anda bonito, amigão. Então agora assim, ó. E o elegante. Eu aplaudo o time de Leonardo Jardim. É isso. Porque ele está dando espetáculo e já está remetendo ao Flamengo do Jorge Jesus. Olha, tem essa pergunta do voe. Pedro. O Pedro atacante na seleção ou não, ela continua. Aliás, muita gente se manifestando e eu quero ouvir a Natália Ferrão. Porque, ó, muita gente tá falando, ó. Qual que Pedro... é o pau que rola nas redes sociais? Vamos lá. O Pedro não engraxa a chuteira do Igor, diz aqui o Reinaldo. Eu não sei não, eu acho que o Pedro é menor. Pedro... o Felipe tá falando, concorda contigo. O Pedro joga mesmo igual o Harry Kane. Aí tem aqui também... Tá vendo? Não joga não. O cara conhece, hein? Não joga não. Legal, fã de esporte, mas não joga não. O Juscelio Diniz... De longe não parece, de perto parece que o Juscelio Diniz tá falando, grande Edu, adoro o seu trabalho. Obrigado, Juscelio, um beijão pra você. Prates, você Qual jogador brasileiro mais parece com o Kane hoje? Fisicamente? Não, de forma geral. O tipo de jogador. Característica de jogo. Característica de jogo. Qual é o jogador brasileiro que mais parece? Não tem André, o Kane mas no o Brasil. André Targino. Mas assim, dos brasileiros é o Pedro. O André Targino tá falando. O Pedro já fala um outro jogador. Você respeita o cara, meu. Ele não respeita. É a opinião do cara, pô. Quer mudar Cara, sabe qual jogador brasileiro Eu não quero mudar a opinião dele, mas a opinião dele, Mas o ela leva Pedro em tá conta... jogando pra caramba. Não, mas tudo bem, ele pode Mas estar o jogando pra Prates caramba não. e não tem nada a ver com o Harry Kane. São jogadores completamente Mas é o Harry diferentes. Kane brasileiro. Não é, não, O Pedro senhor. tem razão, São o jogadores Pedro tem totalmente razão. diferentes. É o Kane, centroavante. às vezes tem razão, é o Harry Kane brasileiro. O Kane aparece às vezes de jogo. 8, às vezes de 10, às Eles vezes não de admitem 9. essa evolução. Esse jogo do cara. O Kane dá vida no sem bola. Às vezes o cara aparece de 8, aparece de 10, joga de 9. Pedro não dá vida também? Não dá. São Como jogadores não dá diferentes e vida tá tudo pelo bem. Pablo? O Harry Que Kane é um sim. jogador A, o Pedro é um jogador B. São dois Ele tá bons já. jogadores e cada um na sua. Como eu sei que a televisão hoje... O fato de você ser um bom apresentador e o William ser um bom apresentador não tem a ver com vocês são parecidos. Não tem nada a Como é ver. que é essa Eu comparação? acho que você pode me chamar. Pelo amor de Não dá Deus, pra gente. comparar. Como é que é isso aí? Não dá pra comparar. Não dá comparar, pra... Agora você foi na ferida. Não dá pra... Você quer me comparar com o William? Eu sou muito melhor que o Agora você William. mexeu na William, eu sou ferida do muito homem, melhor que rapaz. você. Nossa. Põe aqui no GC. O Pedro jogando no Bayern. Aliás, Isso. é o melhor time do mundo hoje. O que joga mais bonito é o Bayern de Munique. Mas põe o Pedro de centroavante do Bayern de Munique. Se acontecesse essa troca... Falado antes, todos os companheiros. Vamos imaginar um Pedro centroavante do Bayern de Munique. Quantos gols o O Pedro Pedro faria? centroavante do Bayern de Quer ver? Munique e o Bayern de Munique e o Harry Kane centroavante do do Flamengo. Flamengo. Meu amigo, o Harry Kane faria uns 70 gols. E aqui o na Pedro temporada. faria quantos no Bayern? O Pedro não faria metade dos gols que o Harry Kane Você é faria. Ele não louco? serviria metade das Faria o boss. Pedro O centroavante funcionamento desse do time do time é Bayern diferente. faria gol pra O caramba. funcionamento do O time é Harry Kane, diferente. centroavante do Flamengo, também ia fazer gol pra caramba. Isso já foi falado outras vezes. Mas Comparado dá a corte, outros olha lá. jogadores. Pedro é o Harry Kane brasileiro. claro, Isso aí já tá viralizando. Não sempre faz sentido. Já é o pau que rola nas redes
redes sociais, já é esse, Sabe ó lá. por quê? Isso aí. Ele levantou hoje e falou, por isso que você chegou no camarim e falou, tem uma coisa hoje que eu preciso desabafar. E ele crava. Ele crava. Pedro é o Harry Kane brasileiro e eu É o lacro, concordo. né? 9619591